Paz do Senhor, amados do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje, tirando lições para a nossa vida, num texto de Daniel, no capítulo 6. É um texto bem conhecido de muitos de nós, é aquele texto que Daniel é jogado aos leões para ser comido e Deus o dá o livramento. Mas o texto começa dizendo, lá no capítulo 6, que o rei Dario, ele decidiu que 120 sátrapas administrassem todo o reino dele. E sobre esses estavam 3 supervisores. Então todos aqueles líderes iriam se reportar a esses supervisores. E entre esses 3 supervisores estava Daniel, um homem sábio, um homem qualificado, um homem justo, um homem honesto. E o que começa a acontecer? Daniel começa a se sobressair sobre todos estes homens, sobre aqueles 120 e sobre os outros, aqueles 3 no qual ele fazia parte, aqueles supervisores, ele começou a se sobressair. E o rei começou a perceber isso, as qualidades dele. E o rei começou a planejar então colocar todo o seu reino debaixo da administração de Daniel, esse homem de Deus. Vocês sabem que Daniel ele não estava ali mais na terra dele. Ele estava como um escravo ali, numa terra estranha, mas ele então agora foi colocado numa posição de liderança pela sua sabedoria, pelas suas qualidades, por todo o conhecimento que ele tinha. E ali então agora ele se sobressaindo, os outros são tomados de inveja. Você pode ler o texto depois de Daniel 6, eu estou contando aqui para vocês, são tomados de inveja. E eles começam então a tentar achar algo, uma falha na vida de Daniel para derrubá-lo, para que ele então não tome aquela posição acima de todos. Vocês veem, certamente este homem, Daniel, não iria fazer mal a eles, mas eles tomados de inveja. Sabe aquela coisa? Se eu não posso ter, ele também não vai ter. E eles se juntaram então. E o texto agora fala o seguinte: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Isso está no versículo 4 do capítulo 6. Então eles procuraram na vida de Daniel um erro, uma falha, uma mentira. Como nós vemos no Brasil, essa corrupção toda nos políticos, nos juízes, que não é difícil de você procurar. Né? Então, nós vivemos num país onde é difícil prender bandido e quando solta bandido, os juízes bandidos soltam os bandidos. Não é isso? Nós vivemos num país onde os políticos colocam dinheiro dentro da cueca, roubam o povo, assaltam o povo, roubam até merenda das crianças nas escolas, mas Daniel não. Daniel ele era um homem justo, um homem honesto, um homem verdadeiro, um homem que fazia o seu trabalho com toda a dedicação, com todo esforço. Ele não fazia aquilo que era bom, ele fazia o que era melhor. E estes homens não puderam encontrar nenhuma falha nele. Até que então eles dizem assim: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Eles então decidem derrubar Daniel pela fé dele, pela a forma que ele vivia diante de Deus. Porque lembre-se, Daniel está numa terra estranha, numa terra onde se adoram outros deuses, mas ele permaneceu firme ao seu Deus, com a vida de oração, buscando cumprir a lei de Deus, conhecer a lei de Deus e servir a esse Deus, mesmo que em condições desfavoráveis, como aquelas que ele vivia numa terra estranha, numa cultura estranha, sendo considerado um estranho. Esses homens, então, eles vão até o rei e dizem o seguinte: olha, todos nós, líderes aqui, estamos de comum acordo que o Senhor, o rei, deveria estabelecer uma lei que por um mês, por 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum Deus, ninguém deveria buscar auxílio de nenhum Deus, a não ser buscar a tua presença, o teu auxílio. Veja só, eles estão mexendo aqui com orgulho desse rei agora. Você que é bom, ninguém pode buscar nenhum Deus. Então estabeleça essa regra, essa lei, esse decreto como rei, para que ninguém por um mês, por 30 dias, que ninguém possa buscar nenhum Deus, nem adorá-lo, nem orar, nem buscar auxílio desse Deus. E se alguém assim fizer, deverá ser lançado na cova para ser comido pelos leões. O rei, pela forma que eles se aproximaram, se achou
o tal. E ele então estabelece, sem pensar duas vezes, esse decreto. Mas o texto fala também o seguinte no versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Veja, 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Mas o que acontece? Os homens tinham preparado já uma cilada e vão lá para derrubar Daniel, para fazer com que ele então seja destruído. Este que colocava em risco a grandeza deles, esse que colocava em risco a renda deles, porque eles certamente faziam as coisas totalmente erradas. Eles roubavam, eles desviavam o dinheiro, eles usavam aquele poder para se auto-engrandecer, para controlar pessoas e assim por diante. Então Daniel era um perigo para eles. E eles então vão e pegam Daniel, fazendo aquilo que agora, por causa do decreto, era errado. Ele estava orando, buscando o seu Deus, com o coração grato, agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas. E esses homens agora levam Daniel até o rei e falam: rei, você é rei, você é o poderoso, você fez um decreto. E este homem, Daniel, quebrou esse decreto. E o rei, agora o texto fala aqui, triste, porque Daniel era o melhor daqueles homens, é o que mais honrava o rei, é o que servia o rei de melhor forma possível, é o que dava mais lucro para o rei, que administrava todos os seus bens melhor, que coordenava todas as coisas de uma forma justa, de uma forma correta. E o rei tenta, mas ele não consegue, porque não havia espaço na lei dos medos e dos persas para o rei voltar atrás de um decreto desse tipo, com esta grandeza. Então o rei agora chega para Daniel e fala: Daniel, eu tentei de tudo, mas eu não consigo voltar atrás. Eu peço agora que o seu Deus, aquele Deus que você serve continuamente, o livre. Veja, é o rei que está falando, está no versículo 16. Que esse Deus que você serve, se ele é realmente Deus, que ele te livre. E esse é o desejo do meu coração, o rei está dizendo, que esse Deus te livre. E aí, então eles lançam Daniel na cova dos leões, fecham com uma pedra e deixam Daniel ali aquela noite. E passa-se a noite e o rei preocupado, e o rei não consegue dormir. Isso que eu estou falando está no texto, você pode ver depois. Mas logo aos primeiros raios de sol, ao amanhecer, o rei corre até lá. E aí ele chama Daniel, fala: Daniel, servo do Deus vivo. Olha, o rei, que não é crente nesse Deus de Daniel, olha o que ele está dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E lá de dentro, Daniel fala: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Esses leões não fizeram mal nenhum a mim. Eu fiquei muito tranquilão aqui a noite toda, porque o meu Deus cuidou da minha vida, o meu Deus foi fiel a mim. O rei então manda tirar Daniel, e agora ele pega todos aqueles homens, todos eles, tanto os administradores quanto aqueles outros 120, lança-os ali com as suas famílias, mulheres e filhos, e as pessoas mal estavam entrando, os leões já iam despedaçando aquelas pessoas. E ali então, o rei, diante daquela situação, o rei Dario escreveu que todos os homens de todas as nações, povos, línguas e raças deveriam fazer. Veja só o que ele escreve: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Este livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Meu querido, veja só, eu quero conversar rapidamente com você nessa história, só alguns pontos breves, porque eu acho que você já entendeu muita coisa só de escutar essa história. Veja que interessante. Em primeiro lugar, o servo de Deus, ele é exemplo naquilo que ele faz, apesar das situações. Lembre-se, Daniel não estava na terra dele, estava servindo como escravo a um povo estranho, numa cultura estranha, distante da sua casa. Perdeu a sua liberdade, mas ele, assim mesmo, ele não ficou murmurando por causa do seu trabalho, reclamando do que ele tinha que fazer, ou porque ele perdeu a sua liberdade e tudo mais. Mas ele, diante daquele desafio agora, ele compreendeu que aquilo, Deus permitiu que aquilo acontecesse.
E ele decide, por causa da fé dele, servir a Deus, fazendo o melhor dele, naquilo que era colocado nas mãos dele. Eu te pergunto, meu irmão, você que está num trabalho que você não gosta muito, você que está passando aperto, você tem reclamado só e lamentado e murmurado, ou você tem feito o seu melhor para honrar Deus no seu trabalho? Em segundo lugar, nós vimos aí que aqueles homens tentaram achar algo para derrubar Daniel e eles não encontraram, porque eles não viram falha alguma no caráter de Daniel. Ele era um homem que vivia a verdade, falava a verdade, fazia o que era certo, o que era justo. O que ele adquiria era do direito dele, o que não era do direito dele, ele não aceitava. Se ele vendia, se ele comprava alguma coisa, era por preço justo. Enfim, ele era um homem honesto, é um homem justo, um homem verdadeiro. Eu pergunto a você, meu irmão, você que é crente, que diz que é seguidor de Jesus, se as pessoas forem ver a sua vida, vão ver você como um bom marido ou uma boa esposa, fiel, justo, verdadeiro. Vão ver você como alguém que o dinheiro que você consegue para viver é conseguido de uma forma justa. Você que vende alguma coisa, você vende pelo preço honesto, ou você vai pela cara do freguês, e se ele tiver cara de meio bobinho, você vai colocar um preço muito acima. Vai vender coisas quebradas como se tivessem boas. Você vai viver de forma verdadeira e justa, ou vai fazer como os nossos políticos, botar dinheiro na cueca, roubar do pobre, explorar outros? A tua fé afeta o teu dia a dia a ponto das pessoas olharem para você e verem um homem justo, verdadeiro, honesto naquilo que faz, naquilo que vive, na forma que trabalha, na forma que conduz a família, na forma que conduz todas as coisas? Então veja, Daniel, ele era dessa forma. Em terceiro lugar, eu quero colocar para você a situação de Daniel. Quando eles proibiram Daniel de orar ao seu Deus, colocando a vida dele em risco, ele não parou. E hoje eu vejo muita gente que se diz crente, desistindo da igreja, desistindo de Jesus, porque pediu alguma coisa material, ou pediu uma cura de alguém e não teve, essa pessoa veio a falecer, e essas pessoas caem fora e desistem de seguir Jesus, de frequentar uma igreja, desistem de aprender a palavra de Deus, de buscar com outros irmãos, conhecer a verdade de Deus, interceder por outras pessoas, adorar Deus com cânticos junto com o povo de Deus, desistem por coisas pequenas. Ah, pastor, mas no meu caso foi uma coisa muito grande. Foi maior do que a situação de Daniel, que se ele continuasse adorando Deus, ele seria morto? Até onde vai a sua fé? Nós somos crentes, nós compreendemos que Jesus foi até o fim por nós, entregou sua própria vida, e não foi de uma forma tranquila e suave, foi de uma forma humilhante, dolorosa, em isolamento, em abandono, com traição, com punição física, com punição emocional, com desrespeito. E ele foi até o final. E eu digo para você, qual é a profundidade da sua fé? Você é crente quando está tudo dando certo? Ou você está pagando o preço por ser crente de verdade? Você ora, você lê a Bíblia, você congrega na sua igreja, apesar das lutas, apesar da dificuldade, você orou tanto por um emprego e o emprego não veio, você está desempregado e continua desempregado, mas está firme na fé. Ou você é daqueles que vem a primeira tribulação, o primeiro vento mais forte, e você cai fora e desiste de Jesus? Muito cuidado com o tipo de fé que você tem vivido. Em quarto lugar, a gente olha para a vida de Daniel, e diante da cova dos leões, ele não voltou atrás. Era uma hora que de repente ele falou assim: rei, tem misericórdia, eu prometo que eu não vou orar mais para esse Deus. E em nenhum momento ele fez isso. Ele aceitou ser lançado na cova dos leões. Ele aceitou a morte, a humilhação, as mentiras, as coisas que estavam falando para ele. Mas em nenhum momento ele pensou em recuar na sua fé. Em nenhum momento ele pensou em voltar atrás. Em nenhum momento ele deu uma palavra que diminuísse o nome de Deus diante daquele rei. E com isso, não só naquele momento, mas a gente percebe na atitude daquele rei, quando ele chama, em primeiro lugar, que ele fala assim: olha, eu creio que esse Deus pode te livrar.
Ele já sabia alguma coisa do Deus de Daniel, porque Daniel era alguém que testemunhava do seu Deus. Ele vivia as verdades do seu Deus e ele falava do seu Deus para outras pessoas. O próprio rei sabia algo do Deus de Daniel. E quando aquele rei escreve aquele decreto que todos que faziam parte do seu reino deveriam respeitar e honrar o Deus de Daniel, veja só, a que ponto o testemunho daquele homem impactou aquele rei, a que ponto o testemunho daquele homem de vida, de fé, de lealdade ao seu Deus impactou todo um reino. Um único homem mudou toda uma nação, a lei de uma nação, a fé de uma nação. Queridos, será que a sua fé, será que a minha fé tem impactado pelo menos as pessoas na nossa volta? Será que nós temos a compreensão de que se nós vivemos a fé de uma forma autêntica e profunda, que nós podemos transformar uma nação, um único homem, uma única mulher, um único jovem que fala: eu vou viver para Cristo de verdade, eu vou pagar o preço, mesmo que eu sofra, que eu venha enfermar, seja humilhado, desrespeitado, simbolicamente falando, lançado à cova dos leões, eu vou continuar firme, porque vou fazer o nome de Jesus conhecido e as pessoas vão declarar que Jesus é Senhor por causa do meu testemunho de vida. Eu agora vou selar os meus lábios, não vou murmurar, não vou reclamar, serão palavras de louvor e de adoração. E quando essas palavras de louvor e adoração vierem trazer alguma dor, algum sofrimento, alguma perseguição, eu não vou me calar, porque eu sei que o mundo pode ser transformado pela fé, pelo testemunho de um único cristão que decide honrar Jesus em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que sonha, em tudo que projeta. Um único cristão que decide glorificar Deus com a sua vida pode transformar o mundo. Eu te pergunto e eu me pergunto, que tipo de fé nós temos vivido? Que tipo de fé as pessoas têm visto nas nossas vidas? Será que se alguém olhar para nós vai ser muito fácil de encontrar falhas e desvio na nossa fé? Será que se você olhar agora para a tua fé, você vai confirmar que ela de fato é uma fé profunda, uma fé que permanece fiel a Deus, mesmo quando as dificuldades e as dores se aproximam? Que o Senhor aperfeiçoe a sua fé, que o Senhor aperfeiçoe a minha fé, e que vivamos a fé como a fé que Daniel teve, e que Deus seja honrado, e que a nossa cidade, o nosso estado e o Brasil seja transformado pela vida de pessoas crentes, pequenos, como eu e você, mas que seja uma fé verdadeira e comprometida com o Senhor e com o seu reino.